Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos refletir nas leituras de nosso culto, de maneira especial no Salmo 147, destacando os versículos 10 e 11, que dizem assim: O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Queridos de Cristo Jesus, talvez uma pergunta importante que nós devemos sempre fazer é: o que nos agrada? O que nós gostamos que seja feito para a nossa vida? Como nós gostamos de ser tratados? Afinal, se algo não me agrada, eu vou me afastar disso. Se a presença de uma pessoa ou um alimento que eu não goste, que não me agrada, eu vou me distanciar desta pessoa. Não é verdade? Dificilmente nós vamos encontrar pessoas que gostem das coisas que desagradem ela. E uma pergunta importante que este salmo ele nos faz é: será que nós podemos agradar a Deus? O que agrada ao Senhor? E o Salmo nos responde isso. Lá no final do trecho de hoje, os versículos 10 e 11 que eu já li na introdução deste momento, eles nos falam: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos. Não é a pompa, não é a fama, mas o que agrada ao Senhor são as pessoas que o temem. E o primeiro mandamento, Martinho Lutero explica ele com estas palavras: devemos temer e amar a Deus. Aliás, todos os mandamentos, Lutero começa a explicação desta maneira: devemos temer e amar a Deus. E ao olhar o Salmo, nós vemos que isto agrada ao Senhor. Por isso, primeira pergunta para nós: estamos temendo ao Senhor em nossa vida? O nosso coração está apegado a Ele, como Lutero explica no primeiro mandamento, confiando em Deus acima de todas as coisas? Ou nós queremos ser soldados corajosos e termos cavalos fortes, ao invés de ter um coração apegado ao Senhor? O versículo 11 também diz: e põe a sua esperança no seu amor. Na tradução da Bíblia, na linguagem revista atualizada, diz que confiam na misericórdia do Senhor. Esta palavra é muito importante para a nossa vida cristã, pois nós somos total e completamente dependentes da misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nós não teríamos salvação. Sem a misericórdia de Deus, não teríamos perdão. Logo, sem a misericórdia de Deus, não podemos agradar ao Senhor. É muito importante lembrarmos que para agradar ao Senhor, é necessário o Senhor fazer habitação em nosso coração. É necessário que o Senhor esteja em nossa vida. É necessário que nós nos alimentemos do Senhor. É necessário que nós vivamos o que nós acabamos de cantar. Que entreguemos as nossas vidas, não apenas por palavras, não apenas de uma maneira religiosa, mas sim de uma maneira total e inteira na dependência do Senhor. Que nós saibamos que, como o salmista coloca, é bom cantar louvores ao nosso Deus.
Ele inicia o salmo com esta frase e ainda diz: é agradável e certo louvá-lo. É maravilhoso louvar a Deus. É maravilhoso cantar louvores, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Se nós fôssemos enumerar estas bênçãos, eu iria dizer que nós talvez não sairíamos da igreja hoje, nem amanhã, talvez nem uma semana se passando. Porque as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas são infinitas. Mas basta lembrarmos apenas uma, que é a mais importante de todas: o perdão dos nossos pecados. Cristo morreu para ser o nosso Salvador. Cristo entregou a sua vida para perdoar todos os nossos pecados. Não há mais culpa em nosso coração. Nossa consciência não precisa ficar atribulada por causa dos nossos pecados. Mas para isto é necessário confiar no Senhor. É necessário temer o Senhor. É necessário ter uma vida de entrega nas mãos do Senhor. Não uma vida de interesse, não uma vida de troca ou de barganha, mas uma vida de entrega, uma vida de confiança, uma vida colocando o Senhor Deus acima de todas as coisas em nossa vida. Porque assim nós vamos agradar ao Senhor. E o mais importante, este agradar o Senhor, não parte do nosso coração, não parte da nossa vida, parte do Senhor. E nós apenas respondemos ao amor de Deus. E por falar em responder ao amor de Deus, nas leituras do Novo Testamento nós temos dois exemplos maravilhosos de resposta ao amor de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo, onde ele diz que ele faz tudo ou fez-se tudo para alcançar todos com a mensagem do Evangelho. Fiz-me de tudo para que alguns possam ouvir a mensagem do Evangelho. Paulo não mediu esforços para que a palavra do Senhor chegasse aos corações das pessoas, a ponto dele iniciar o texto dizendo: eu não tenho direito de ficar orgulhoso de anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isto é a minha obrigação. E aí uma frase importante para todos nós: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Talvez podemos pensar, mas ali está um apóstolo falando, o apóstolo Paulo, ali está um pastor falando. Não, ali está um servo do Senhor falando, assim como todos nós o somos. Ai de mim se não anunciar o Evangelho àqueles que o Senhor coloca para isso. Na minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus parentes. Eu tenho que fazer de tudo para que a palavra do Senhor esteja viva. Isto é uma resposta ao amor de Deus. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de como agradar ao Senhor. Não nos orgulharmos, veja, eu sou cristão, sou santo. Não, mas nós sabermos, eu sou um pobre e miserável pecador, que eu tenho um Salvador, eu devo servir com alegria ao Senhor, com tudo o que sou e tenho e aonde Deus me colocar. Isto sim vai agradar ao Senhor. Depois, o outro exemplo, presente no Evangelho, é a sogra de Pedro, que foi curada. E nas palavras do Evangelho é muito interessante. Diz assim no versículo 31, né? Jesus chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher. E aí vem a resposta dela. E ela começou a cuidar deles. Quando Cristo nos cura, e isto é o perdão operado no batismo,
através da palavra, nos presenteado através da Santa Ceia, nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos anunciar a sua palavra. Nós devemos proclamar a sua mensagem. Nós devemos perdoar como nós fomos perdoados. Afinal, o que agrada ao Senhor não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, não é uma vida impecável, não são os nossos dons, não é a nossa fama, não são os nossos bens, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Amor este manifestado desde o início da história da humanidade, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, e os abençoou com o matrimônio, quando Deus continua a estar presente na vida do ser humano, mesmo após ele cair em pecado, desobedecer ao Senhor, dizer: eu não quero saber deste Deus, prefiro ouvir o que o mundo, o diabo quer me falar. E mesmo assim o Senhor vem, estende o seu braço amoroso, perdoador, e nos promete: vocês vão ter um Salvador. E nós temos este Salvador, é Jesus. Ele veio a este mundo, carregou os nossos pecados, cravou-os na cruz para nos libertar, para nos perdoar, para que nós possamos, não com nossas forças, agradar a Ele, mas sim com a fé que Ele colocou em nosso coração. Este versículo 11 do Salmo 147 é extremamente importante para a nossa reflexão diária. Sim, as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor agradam a Deus. Como está a nossa esperança? Aonde está firmado o nosso temor? Como estamos vivendo a nossa vida? Será que nós estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor? Em palavras, em pensamentos, em ações, em cantos, em louvor? O que nós cantamos? O que nós ensinamos aos nossos jovens, aos nossos filhos? Será que nós queremos que eles temam ao Senhor também? Será que nós estamos dando um exemplo de temor a Deus? É muito importante refletirmos nisso. Deus nos dá este presente, que é refletir em tudo o que se passou em nossa vida. E independentemente de como nós vivemos, podemos dizer que a partir de hoje eu posso mudar de vida. A partir de hoje, se a minha vida não agrada ao Senhor, eu posso a partir de hoje agradar, desde que eu tema a Ele, desde que eu ponha a minha esperança no seu amor, não nos meus desejos, não no que eu acho que é certo, que eu acho que é errado, mas sim no amor de Deus. Na leitura do profeta Isaías, nós ouvimos sobre a criação do mundo, até colocamos o hino que diz que o nosso Deus é soberano. E esta é uma verdade que nós nunca podemos esquecer, e ninguém pode nos convencer do contrário. O nosso Deus é sim soberano. Ele é o Criador. Tudo que se é ensinado ao contrário disto não é um ensino divino. E este ensino contrário à palavra do Senhor nos quer levar justamente para longe de Deus. Por isso é importante, quando nós ouvimos estas palavras, olharmos se nós, por acaso, não nos identificamos com o povo de Israel. E no versículo 27, o profeta faz a seguinte pergunta: povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação?
Será que nós, às vezes, não fazemos estas perguntas? Será que nós não falamos? Será que Deus realmente se importa comigo? Quando nós ficamos doentes, quando surge alguma dificuldade em nossa vida, quando alguma coisa não corre do jeito que nós imaginamos, quando surgem dificuldades, podemos cair na tentação e dizer: o Senhor nos abandonou, Deus nos deixou de lado. Como o povo de Israel, inúmeras vezes questionou. Quando era o povo que havia abandonado o Senhor. E Deus nunca os abandonou. Deus sempre esteve presente na vida deles. Tanto é que no final desse texto do profeta Isaías para hoje é dito o seguinte: o Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ou seja, é maravilhoso ter o Senhor na nossa vida. Talvez nós estejamos cansados da nossa vida. Talvez nós estejamos pensando que o Senhor está demorando para vir, ou antes que nós realmente padeçamos, que Deus nos leve com tranquilidade, que Deus nos dê um repouso tranquilo. Mas nós devemos lembrar que no Senhor nossas forças são renovadas a cada dia, na esperança de uma vida eterna, uma vida que não terá fim. Os nossos dias mais longos neste mundo não se compararão com a alegria da eternidade. Podemos viver 80, 90, 100 anos. Isto será nada frente à eternidade. Por isso, enquanto estivermos neste mundo, devemos servir com alegria ao Senhor. Devemos realmente ter um coração que seja temente a Deus, que confie nele, que esteja apegado a Ele, que saiba que o seu prazer é o Senhor, que a sua razão de viver aqui neste mundo é proclamar a palavra de Deus a todos aqueles que Ele colocar na tua vida, seja apenas a sua família, sejam seus amigos, sejam quantas pessoas forem, mas que nós possamos anunciar este amor maravilhoso e que a nossa esperança realmente esteja firmada no amor de Deus, não no nosso amor, não no nosso pensamento, não em nossas coisas, mas sim em Cristo, o único e suficiente Salvador, que curou a sogra de Pedro, curou outras pessoas conforme o Evangelho, expulsou demônios e, por fim, entregou a sua vida na cruz para perdoar vocês e a mim e nos dar o paraíso celeste, nos dar a certeza da salvação eterna. E isto é maravilhoso. Por isso que nós possamos saber o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida firmada nele, é uma vida de confiança nele, é uma vida onde Ele está em primeiro lugar. Ou seja, que nós louvemos a Deus em todos os momentos da nossa vida, aqui no templo e também no trabalho e em casa, nos momentos de lazer, quando descansamos, quando estamos correndo, dirigindo e assim por diante. É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Que todos nós possamos viver de uma maneira agradável ao Senhor,
que é confiando nele como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.